Olá pessoal, Flanker Thaídes, canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a indicação da gravação pelo YouTube, né? E vamos retomar o Pacto Colonial, tá? Porque eu quero chegar ao Pacto Colonial até os dias atuais, tá? Então, primeiro sofremos, né, com o Pacto Colonial Brasil e Inglaterra até o século XIX, tá? Foi quando, a partir mais ou menos de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, né, imposto pela Inglaterra, proibindo o tráfico negreiro, né? Não porque a Inglaterra era a favor de liberdade de negros, é a favor da liberdade, mas com o interesse de que negro fosse assalariado para poder comprar seus produtos manufaturados. Afinal, ela já era uma grande distribuidora de mercado internacional, tá? Que é inclusive chamado lei para inglês ver, né? E é, Desde então, a Inglaterra tem um forte domínio sobre o Brasil, né? Pelas exportações, né? Inclusive pela elite quatrocentenária, tanto paulista como carioca, as duas reacionárias. Né? Não é à toa que quando o Lula ganhou a eleição, muito comentário, né, ridicularizando o brasileiro, chamando ele de analfabeto. Né? Engraçado que o analfabeto tem 46 títulos de doutor honoris, mais 80 para receber pelo mundo afora e 2 vezes indicado ao Nobel da Paz. Né? Fora as dezenas de homenagens que ele tem. Né? Considerado um preso político e nomes internacionais como Piketty, né, o maior intelectual europeu, né, como Angela Davis, uma das ativistas feministas mais importantes do mundo, né, Roger Waters, Bruno Vox, né, Noam Chomsky, o maior intelectual norte-americano, o próprio Papa Francisco, né, vários ex-presidentes africanos, Pierre Sané, né, ex-ativista do, dos, dos direitos humanos internacional, que diz, inclusive, na entrevista que Luiz Inácio Lula da Silva só não é mais importante para os africanos do que Nelson Mandela. O que é isso? Isso que é ser analfabeto? Né? Então, a burguesia é uma colaboradora já naquele momento do pacto colonial com a Inglaterra. Né? E sempre foi reacionária no que diz direito aos avanços de direitos para a classe trabalhadora. Né? Porque, por exemplo, né, a lei de terras é de 1850, né, a lei que proíbe o tráfico negreiro é a lei de terras. A lei de terras, eles fazem Dom Pedro II publicar um decreto que só quem tinha dinheiro para comprar à vista poderia ter terras. Então os migrantes não compravam e muito menos os negros que foram escravos. É daí que se criou grandes latifúndios lá no interior de São Paulo, da burguesia reacionária paulista, como no país afora. Não é? Então, o movimento sem terra que vem para reivindicar já vem já no século XX, né? E ele ganha força com Francisco Julião, e aí eu vou contar outro dia o que aconteceu com ele. Mas ali, naquela lei de Dom Pedro II, né, a elite é subserviente à Inglaterra, não é ainda subserviente aos Estados Unidos, que não é a potência. Ele só será potência depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Mas ela dominou o país, né, até mais ou menos meados dos anos 50, quando Getúlio Vargas consegue a CSN, uma obra financiada pelos norte-americanos. E aí, pela doutrina Monroe, né, pelo Big Stick, América para os americanos, eles retomam esse poder que permanece até hoje. Então, o que acontece, por exemplo, eu vou falar isso na próxima, né, na próxima gravação Brasil Colonial 3. Por exemplo, Hugo Chávez dava para se derrubar, mas houve uma resistência popular. O Brasil não quer maior, não quer derrubar um governo de extrema-direita. Né? Então faz toda a patifaria que todos nós estamos vendo pelo Intercept vazio, por Sérgio Moro, Danton Dallagnol, gente tudo vendida. Né? E não são patriotas, porque o sinônimo de patriotismo é defender as riquezas do país e defender o seu próprio povo. Isso o presidente não faz. Né? Vender, por exemplo, a Embraer por 5 bilhões, enquanto o Hotel Palace, né, foi vendido por 4.700.
né? No entanto, a Embraer era uma das 3 companhias de maior visão no mundo em compra de jatos. E tinha acabado de receber até o know-how da construção do caça Gripen, né, que Lula adquiriu na compra dos 36 caças. Deram tudo de graça. Poderíamos construir no futuro caças para defender nosso espaço aéreo, porque depois da guerra do petróleo, que guerra virá? É óbvio que é da água. Nós somos o maior detentor de água doce do planeta. Né? Então, a gente vai deixar para falar isso mais tarde, mas saímos do pacto colonial da Inglaterra, né? E agora, né, entramos num pacto colonial no começo da República com os Estados Unidos, embora ainda não com muita força, mas nós tínhamos dependência da exportação de café para eles, né? E agora, depois da ditadura, se livramos disso, estavam ganhando autonomia, né? Imaginem vocês, né? Eu vou falar isso na próxima aula, porque na próxima gravação, porque vender, não é? Universidades é você vender a produção de pesquisa. Né? E o que está acontecendo no país é uma coisa que, às vezes, a gente prefere não ter estudado, não ter pensado em refletir, porque você sofre. Né? Feliz é daquele que não pensa, mas vai sofrer no futuro também. Né? Então, a Inglaterra impôs um pacto para nós, nós sofríamos pressões da Inglaterra, porque ela era o poder do momento, e nós saímos da visão dela e depois entramos na visão dos Estados Unidos, né? Que eu vou falar no Pacto Colonial 3. E o 4, infelizmente, é um pacto de submissão total. Né? Infelizmente, nós estamos perdendo uma condição tão grande. Imagine sabotar todo o processo de educação de um país, porque demora décadas para você restabelecer. Você pega, por exemplo, tentar proibir professor de dar aula sobre combate à discriminação LGBT, né? Porque não existia, na ditadura existia sim homossexuais, sempre existiu, só que vivia atrás do armário com medo da sociedade. A molecada hoje já nasceu no mundo democrático, eles não têm vergonha de se manifestar porque a gente combate discriminação. A escola, por exemplo, que os caras querem impor, militar, escola não se educa por disciplina e hierarquia. Isso é a escola pública que eles querem fazer, criar um trabalhador pobre, submisso e que segue disciplina da classe média burguesa, que determina. Não, a educação se constrói no conflito, no espaço conflituoso. Eu, como professor, a minha obrigação não é de criar aluno submisso, é de criar aluno crítico, reflexivo, principalmente os pobres, para ir buscar a sua cidadania, porque está na Constituição e às vezes não conhece. Eu dou um exemplo, outro dia um diretor de escola, né, proibiu minha filha de entrar na escola porque ela estava de camiseta que não era da escola. E aí minha filha me ligou, eu falei, liguei para o diretor na hora, você não vai deixar? Tudo bem, se você não deixar, eu chamo a polícia militar, porque o ECA disse que o ECA garante a acessibilidade a qualquer momento e a permanência na escola. Né? E principalmente de um governo que não deu uniforme. Então, né? E aí ele falou fininho. Né? Eu fico revoltado, às vezes, quando espetou barra aluno de chinelo. Por quê, gente? Porque o professor tem que exigir do aluno que ele venha com o cérebro e a vontade de aprender. A roupa que ele veste tanto faz. A gente não pode julgar as pessoas pela aparência, e sim pelo que pensa. Porque você vai criando esse estereotipo que prevalece na sociedade burguesa, por exemplo. Você vai num fórum, né? Se você for um negro com a roupa não social, de manhã eles dizem que é só meio-dia, porque não, eles fazem uma análise, se não está é negro, não está de paletó, né? Não é advogado. Lembram do juiz que não deixou o trabalhador entrar de chinelo na audiência? Não é porque o cara tem que ir de sapato. Lá é um solo sagrado, não é? Que respeito o cara está deixando de ter com a Vossa Excelência? O importante é que ele foi, não interessa de que forma foi. Não é porque ele está tão longe do mundo da classe trabalhadora que ele está pouco se lixando para isso.
Não é? Ele não sabe o sofrimento. Outro dia eu publiquei no Face, olha, saiu aí, mais de 72 desembargadores do país ganham acima de 150 mil reais. Um no Rio de Janeiro lá ganha 600 mil, 60, tem 60 imóveis e ainda ganha auxílio moradia. Tá pouco se lixando com solidariedade. Vocês acham que um cara como Dallagnol, né, que pediu 30 mil reais na palestra, mas ingresso pro Beach Park, sei lá, né, ele é tão pão duro que não compra, porque ele é um seguidor do Deus Dinheiro e está em Mateus. Ou você segue a Deus, ou você segue ao dinheiro. Ninguém segue a dois deuses. É tudo uma raça de hipócritas. E a gente está de saco cheio nisso, está na hora da gente reagir, mas reagir de forma a combater. Né? Na internet, os canais de esquerda são muito inferiores ao pessoal da direita, que são tudo burgueses, e já tem esses canais há muito tempo. Nós começamos a reagir depois do golpe. Eles já estão há muito tempo aí. Né? Para crescer, né? E propagar nossas ideias e corrigir. Eu, por exemplo, eu peco. Eu pequei muitas vezes porque eu não abordei tanto marxismo. Porque se eu tivesse abordado, não tinha ex-alunos que votariam nesse desastre aí que está acontecendo. Não é? E pior, também não ensinei muito o processo de ser virtuoso. Pedir perdão quando erra. Isso é bonito. As pessoas têm que aprender a fazer isso. Ok, pessoal? Quem gostou, deixa um like e até a próxima.